vocês um grande milagre que Jesus fez na minha vida. Dia 11 eu saí da minha casa pro Cross, fazia crossfit. Chegando lá, 10 minutos depois eu fiquei inconsciente. O pessoal lá do Cross fizeram primeiro socorro, mas não teve resultado, eu continuei inconsciente. Aí me levaram para a UPA aqui da minha cidade, pensava que eu estava convulsionando. Chegando lá, eles fizeram exames, não deu nada. Fizeram também exames do coração porque pensaram que eu estava infartando. Também não deu nada, continuei inconsciente. Decidiram eu ser transferida. Chamaram minha família, meu filho, esposo, a minha filha também, que está aqui, me transferiram para a Feira de Santana, para o Hospital Clériston Andrade. Ela me acompanhou, e aí ela vai contar um pouco do que ocorreu nesse período. Olá pessoal, sou Fernanda Mello, filha de Valdelice. Como ela está contando aqui, no dia 11 de outubro ela passou mal e eu fiquei sabendo através da ligação do meu irmão, que está em São Paulo, entrar em contato com ele e depois ele entrou em contato comigo. Então eu fui correndo, peguei meu pai, porque meu irmão já estava lá, foi o primeiro a chegar na UPA. E quando nós chegamos lá, encontramos ela desorientada. Inconsciente. O pessoal achava que eu estava desorientada, né? Mas em mim, eu estava inconsciente. Aí ela entrou na regulação para ir para feira, mas graças a Deus saiu muito rápido, em poucas horas. Deus abençoou e conseguiram lá fazer com que tivesse uma vaga o mais rápido possível. Então foi poucas horas e conseguiram esse transporte e a regulação para ir para lá, para feira. Então fui acompanhando ela. Durante todo o caminho, ela continuou da mesma forma, como ela disse, fizeram exames aqui. Como ela não estava infartando, eles suspeitaram de aneurisma cerebral. Então, por causa de suspeitaram disso, mandaram pra lá. E quando chegamos lá, perguntaram se ela tinha sido medicada. Sim, ela tinha sido medicada com 2 calmantes. O primeiro, né, não surtiu efeito algum. E o segundo, ela ficou menos agitada. Eles fizeram uma tomografia. E essa tomografia, por conta dela estar um pouco agitada, não deu pra ver 100%. Mas pelo menos viu que não tinha lesão no cérebro, né? Isso já foi uma boa resposta. Então, ficamos bem felizes com isso. Porém, apesar do quadro que ela estava, né, a gente ficou sem entender o que estava acontecendo. Não só nós, mas também os médicos. Então, ela foi para a sala amarela, ficaram aguardando, né, ela voltar ao estado normal, porque geralmente, quando isso acontece, a pessoa volta em algumas horas, pessoas em meia hora, outras em 1 hora, 2 horas no máximo. Então, eles ficaram aguardando ela voltar ao estado normal e seguir a vida normalmente, mas infelizmente isso não aconteceu, ela continuou no mesmo estado. E aí, eles começaram a suspeitar que seria meningite viral. Então, eles começaram a medicar ela para meningite viral. No dia seguinte, mandaram ela para a sala vermelha. Eu não sabia o que era uma sala vermelha, eu não fazia ideia. E também não procurei saber, porque eu estava ainda muito assustada, muito impactada com isso. Porque minha mãe, ela nunca foi de ter problema, de estar em hospital, de passar mal, de ter nada disso. Ela sempre teve uma saúde muito boa. Até quando eu recebi a ligação do meu irmão falando que ela estava na UPA, eu tomei um susto, porque ela não é sentindo isso ou aquilo, tá em hospital. Então, isso já foi um susto, já estava assim muito assustada com tudo que estava acontecendo, um viravolta muito grande assim na nossa vida, do nada. Então, eu não procurei, né, por conta de eu estar realmente muito assustada. E ela ficou nessa sala vermelha, eu não conhecia lá, não conhecia ninguém, então não tinha pra onde eu ir. Eu continuei no hospital, fui pra recepção e fiquei até o horário da visita dessa sala vermelha. Isso aconteceu, foi pela manhã, mais ou menos umas 10 e pouca, quando foi umas 11 horas, né, que eu fiquei na sala da recepção esperando pra fazer a visita a ela. Quando eu cheguei na visita, já tinham sedado ela já estava desacordada. Aí mesmo, eu tentei chamar ela, tentei conversar com ela, mas eu perguntei, né, pros enfermeiros por que ela não estava respondendo. E aí eles chegaram e falaram pra mim que tinham sedado ela. E mesmo eu chamando, eu tentando conversar com ela não ia acordar. Então, orei com ela, cantei uns hinos ali baixinho, no meu cantinho, porque a gente não pode nem fazer um barulho lá. E logo tivemos que sair porque teve um paciente acidentado, então tiveram que levar pra lá, a gente teve que sair rapidamente. A partir daí, na madrugada, na verdade, ela subiu pra UTI. Eu só fiquei sabendo no dia seguinte, quando eu cheguei lá pra visita. Acabaram de me informar que ela não estava mais na sala vermelha, já estava na UTI. Quando cheguei pra visita, ela continuava desacordada, como eles falam, dormindo, né? Então, tentei alguma comunicação, mas infelizmente não tive. E isso durou por 8 dias. Então, nesses 8 dias, o meu esposo estava comigo, me ajudando. E ficamos perguntando, né, para os médicos se eles podiam tirar a sedação, ou diminuir a sedação, ou deixar para colocar a sedação após a visitação, para a gente ter uma comunicação com ela. Passava dias após dias, a gente não sabia se ela estava bem, se ela estava ruim, se estava piorando, se estava sentindo dor.
como ela estava se sentindo, a gente não sabia nada, a não ser o que eles passavam pra gente. Não, fizemos exame de coração, não tá infartando, fiz exame disso, daquilo outro e não deu nada. Teve que fazer um exame da coluna, esse exame era 4 dias para chegar, mas graças a Deus chegou em 3 dias depois. O exame também não deu nada e eles ficaram de fazer uma ressonância nela para saber o que foi que aconteceu, e essa ressonância ia dizer por que isso tudo tinha acontecido e o que realmente ela tinha. A ressonância foi marcada 2 vezes e foi desmarcada. E aí, no dia 20, ela acordou. Tá dando tchau ela, não vai? O esposo entrou primeiro para fazer a visitação a ela, porque eu que estava recebendo os boletins médicos, então eu entrava por último. Quando ele entrou, ele saiu rápido, porque ela respondeu a ele me contou depois que saiu, né, da sala. Então, assim que ele viu, que ela olhou pra ele, reconhecia ele, realmente isso era um medo que a gente tinha. Saber se ela ia reconhecer a gente, porque quando ela saiu daqui da nossa cidade, ela não respondia a gente, ela não falava com a gente, ela não respondia comando, nem o nome dela, nem o pai chamando ela, nem eu e meu irmão chamando ela. Ela não respondia a ninguém. Porque na verdade eu não via, não estava vendo ninguém, não ouvia ninguém, não sentia nada. Lá também no hospital, eu chegava a perguntar aos médicos, né, como ela estava apagada quando eu chegava lá. Eu perguntava a ele, porque cada dia era um médico diferente. Então, todos os médicos que chegavam lá, eu chegava e perguntava se ela tinha abrido o olho, se ela tinha conversado com ele, respondido alguma coisa. As enfermeiras também, eles falavam que às vezes ela olhava pra eles, mas ignorava, não falava, não respondia. Então, a gente tava com medo de ela olhar pra gente e não reconhecer a gente. E quando ela acordou, ele saiu da sala me falando que ela tinha acordado e que ele tinha chamado pelo nome dela. Nossa, foi uma alegria muito grande. Eu agradeci muito a Deus, porque tinha muita gente orando por ela. Foi um batalhão de gente mesmo, toda a família, várias igrejas. Solicitar as orações dos irmãos, para que nós oremos pela mãe, nosso irmão Tiago. Ela está na Bahia, hospitalizada. Os médicos ainda não diagnosticaram o seu problema. Certo é que ela está sedada, está numa situação um tanto grave. Vamos apresentar nas mãos do Senhor. Nós cremos que Deus é poderoso para reverter este quadro. Amém? Eu creio que Deus estava no negócio, foi tudo permissão de Deus e Deus fez ela acordar na hora e no momento que Ele queria. E aí eu entrei na sala e quando eu entrei ela estava de olho aberto, eu chamei pelo nome dela, chamei manhã, ela olhou pra mim, ela respondeu. Eu fiquei muito feliz por isso, graças a Deus, foi um grande alívio. Isso foi numa sexta-feira, no dia 20, no sábado ela recebeu alta, graças a Deus. Eu consegui fazer a visitação, que foi à tarde, e à noite ela recebeu alta da UTI e foi pra enfermaria. Na enfermaria eu pude ficar com ela. Eu quero deixar registrado aqui uma coisa. O meu esposo, ele profetizou a minha cura. Ele sempre dizia que Deus ia me trazer de volta. Ele foi firme nas convicções dele, não fraquejou nem sequer um dia. Continuou firme na fé, crendo que Deus ia me trazer de volta. Graças a Deus por isso. 8 dias depois que ela teve alta da UTI, no sábado, ela fez a ressonância, estava com bastante medo, mas graças a Deus ela foi medicada e conseguimos que ela fizesse a ressonância e graças a Deus o resultado foi nada, foi 0. Não deu nada na ressonância e a gente agradeceu muito a Deus, porque foi realmente a mão de Deus que esteve cuidando dela, que esteve trazendo ela de volta e trazendo a consciência dela de volta e lembrando de todos nós. Então realmente as orações foram ouvidas lá no céu e eu creio que foi um trabalhar de Deus realmente lindo na vida dela. Como eu falei, eu não sabia o que era uma sala vermelha. Depois eu fui procurar saber o que era uma sala vermelha. A sala vermelha é quando as pessoas só têm 1% de chance de vida. Então eu fiquei sabendo lá, um rapaz que estava conversando comigo, com meu esposo, que o pai dele tinha entrado nessa sala, tinha saído no caixão. E ele disse que tinha ficado desesperado por causa disso, né? Quando ficou sabendo que o pai estava nessa sala vermelha, porque ele já sabia que a chance de vida lá era quase 0. Então, nós agradecemos muito a Deus por esse milagre. Hoje ela é um milagre, por ter passado por tudo isso e Deus ter restaurado a saúde dela, a mente dela, não ficou sequela nenhuma. Sou muito grata ao meu Deus por esse grande milagre que Ele fez na minha vida. Eu estava inconsciente, quase uma morta-viva. Meu corpo estava se movimentando, mas era aleatoriamente, que não era eu que estava lá no comando, não era eu, né? Eu estava totalmente inerte, apagada, não via nada. Se não fosse Deus